Estamos mais uma vez aqui no programa de treinamento NEA-ARVESC. Hoje o assunto será freio ABS. Alguns de vocês já me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Marque. Sou instrutor da Alto Vale Centro de Treinamento Automotivo. O assunto hoje é um assunto recorrente nas oficinas, né, que é sistema de freio ABS. A partir de 2014, todos os veículos fabricados no Brasil vão vir com esse sistema. Então é importantíssimo nós mecânicos estarmos nos atualizando. Eu vou fazer um apanhado geral do sistema, falar um pouco da história, os principais componentes e também os principais problemas e como se fazem os testes no sistema. Então vamos começar pelo conceito, né? O que é ABS? O que quer dizer a sigla ABS? A sigla ABS nada mais é do que uma sigla em inglês para Sistema Antibloqueio de Freios, ou seja, Anti-Lock Brake System. Para que serve o ABS? A função dele é promover o controle do veículo em situações de baixo atrito, né? Estradas sem atrito, para que não ocorra o travamento das rodas. Então essa é a principal função do ABS. Então, falando um pouco da história, né, de como surgiu o sistema de ABS, num primeiro momento ele começou na indústria da aviação, né, por volta dos final dos anos 20, início dos anos 30, de um problema no freio dos aviões. Os aviões, então, nessa época começaram a ficar de grande porte e tinha esse problema de travamento. Já na década dos anos 60, começou a utilização em alguns veículos, né? Começou a se desenvolver, só que ainda não eram sistemas confiáveis, então nenhum veículo ainda naquele momento saiu com sistema de ABS. Já no ano de 71 foram lançados os primeiros veículos equipados com ABS, né? Foi os veículos da Ford e Chrysler, né? Então começaram a vir com os primeiros sistemas ABS, ainda um pouco precários, né? Mas então em 78 a Mercedes também lançou seu veículo com ABS. E também em 78 começou a produção então em larga escala dos sistemas de ABS. Naquela época ainda os sistemas pesavam em torno de 7 quilos, né? Então era uma parafernália ainda, não era nada eletrônico, ou seja, era um sistema analógico, mas na sua precariedade até para a época funcionava satisfatoriamente. Em 83, então a Bosch lançou o sistema 2S, ainda aquele primeiro sistema que a gente tem a unidade eletrônica e a unidade hidráulica separada uma da outra. Em 89, então surge o sistema 2E, que é o sistema, então, unidade eletrohidráulica, ou seja, a central eletrônica e a central hidráulica todos no mesmo componente. Então isso foi em 89. Em 92, então, a Mercedes lança o sistema Standard, né, que é o sistema exclusivo da Mercedes. Em 93, a Bosch lança o sistema 5.0, então daí já é um sistema totalmente digital, não mais analógico, né? E também é nesse momento que aparece o sistema de controle de tração, que a gente vai falar um pouco sobre ele ainda. 95, sistema 5.3, 98, 5.7, então daí para frente a evolução foi significativa. No ano de 2000, 60% dos veículos no mundo já eram equipados com ABS. Então, claro que não é a realidade brasileira, não foi a realidade brasileira, mas no mundo ele já era bastante difundido. 2001, então saiu o sistema 8.0, 2005 8.1. Para vocês terem uma ideia, o sistema 8.1 ele tem aproximadamente 1,5 kg o sistema. Então a gente passou de 7 kg para 1,5 kg a unidade eletrohidráulica. Então vocês podem ver que a tecnologia teve uma grande evolução. Então, qual é as vantagens do sistema, né? O que o sistema ABS oferece para o motorista? Então, melhor dirigibilidade, melhor estabilidade e uma menor distância de frenagem. Então, a distância de frenagem ela diminui consideravelmente num veículo com sistema ABS, né? Isso ela gira em torno de 20 a 30% menor. Vocês podem ver
no slide ali tem uma situação de frenagem. O veículo com ABS ele sempre vai ter uma menor distância de frenagem. Existem algumas categorias de ABS, né? Até por algumas caminhonetes que tem no Brasil. Alguém já deve ter ouvido a D20, por exemplo, a S10, a sigla ABS-T. Né? O que quer dizer ABS-T? São veículos que têm o freio ABS somente no eixo traseiro. Então é um eixo diferencial, né? E o sistema de ABS ele não atua na roda, ele atua diretamente no diferencial. Então qualquer roda que tiver um travamento, que parar o eixo cardan, ele atua para liberar o freio das duas rodas traseiras. Então o controle não é individual, tá? Existe também o ABS de 3 canais, que é o quê? Ele atua nas duas rodas dianteiras, né? Individualmente e no eixo traseiro. Então ele é um ABS-T, né? Com atuação nas rodas dianteiras. E também o ABS de 4 canais, então que ele é integral, ele atua nas 4 rodas separadamente. Quais são os sistemas relacionados ao ABS? Depois que o sistema de ABS ele se tornou eletrônico, né, e com o desenvolvimento da eletrônica embarcada que todo mundo apreciou, né, nessas 2 últimas décadas, então foi se desenvolvendo sistemas de segurança, principalmente na área de segurança. Então, quais seriam esses sistemas que atuam relacionados ao ABS? É o sistema de distribuição de força de frenagem. É claro que ele varia de montadora para montadora, algumas chamam de BAS, outras de EBD, EBV. Então, isso são todos sistemas de distribuição de força de frenagem. Então, ele distribui a pressão de frenagem para cada roda para obter uma maior segurança na frenagem. O sistema de controle de tração e estabilidade, né, são 2 sistemas integrados. Muita gente acha que o controle de tração é feito no câmbio ou no motor, né, mas o atuador do sistema de controle de tração e estabilidade é no sistema de ABS. Então ele usa o próprio sistema de freio ABS para poder controlar uma tração indesejada, né, uma patinação, ou então ele usa frear alguma roda para poder manter uma trajetória, né, e não daqui a pouco uma perca de estabilidade. E também são conhecidos esse sistema de controle de tração e estabilidade agregado, CSC, ASC e ESP. Então são siglas também usadas pelas montadoras. Quando vocês virem essas siglas, vão saber que é o sistema de tração e de estabilidade. Também existe só o controle de tração sem o controle de estabilidade, conhecido como EDS, ASR ou TC. Então, alguns veículos até tem um botãozinho no painel que você pode desligar, né? O sistema EDS ou ASR ou TC. Esse é exclusivamente do controle de tração. Como que o ABS atua em cima do controle de tração? Vocês vão ver, depois da gente conhecer o sistema, que ele nada mais é do que uma frenagem de alguma roda para não se ter patinação. Então ele controla a tração, o excesso de tração no freio. Então a partir do momento que ele freia uma roda que está girando livre, ele vai tracionar uma segunda para obter o máximo de tração no veículo. Então são esses sistemas que atuam em conjunto com o ABS. É óbvio que eles não trabalham somente com o ABS, eles trabalham em conjunto com o câmbio, quando é eletrônico, com o motor. Então são sistemas integrados, eles trabalham em toda a rede de centrais dentro do veículo. Vamos falar agora um pouco sobre os componentes do sistema ABS. E o primeiro componente que a gente vai falar é do cilindro mestre. Tá? Por que eu vou falar do cilindro mestre? Eu não vou falar de sapata de freio, de pastilha, né, que são componentes comuns ao sistema de freio convencional. Mas do cilindro mestre a gente tem que estar falando. Por quê? Muita gente não sabe, mas o cilindro mestre para freio ABS ele é diferente de um cilindro mestre para freio comum. Por que disso? Todo cilindro mestre para freio comum ele tem um orifício que se chama
de vazão de retorno. Ele tem um pequeno orifício calibrado, então para que se tenha um retorno do pedal o mais rápido possível para a posição inicial. No sistema do ABS, como ele pode ter uma pressão positiva mesmo sem ter o pedal do freio acionado, né, no controle de tração ou até na própria desaceleração das rodas, então mesmo sem você estar pisando no freio eu posso ter uma pressão positiva. O que acontece? Se eu tivesse esse orifício, a pressão iria vazar para o reservatório de fluido. Então, como que funciona o cilindro cilindro mestre do freio ABS? Na realidade, ele tem duas válvulas no pistão que administram essa vazão de retorno. Então, quando eu solto o pedal, que eu tenho uma pressão mínima, elas liberam o retorno. E quando eu tenho uma pressão um pouco mais alta, que é no caso da bomba do ABS atuando, então ela retém a pressão para que não tenha retorno e não prejudique o sistema de controle de tração e o próprio sistema ABS. Outro cuidado que a gente tem que ter é na substituição do cilindro mestre, né? Como vocês já viram, em hipótese alguma pode ser usado um cilindro para um sistema convencional. E até a recomendação é que se use peças originais. Um cilindro mestre é importantíssimo que se usa uma peça de montadora. Por quê? Como essas válvulas são pré-calibradas, essas válvulas de retorno, qualquer diferença de pressão ali pode acarretar no mau funcionamento do sistema. Então é importantíssimo que quando for fazer a troca do cilindro mestre de um sistema ABS, se coloque uma peça de boa qualidade ou até de original da montadora. Sensores de velocidade da roda. Então é aí que se encontram os principais problemas de freio ABS, né? Existem dois tipos de sensores, o sensor indutivo e o sensor magnetoresistivo. Então são dois sensores, claro que o formato deles varia de montadora para montadora, mas assim, do modo geral, o sensor indutivo sempre é aquele mais grossinho, aquele mais de forma arredondada. Por quê? O sensor indutivo, ele tem uma bobina, né? Ele é um invólucro de uma bobina, como um sensor de rotação do motor normal, e tem uma roda dentada que faz a indução. Então, com a roda dentada passando, se movimentando próximo a essa bobina, a esse enrolamento que está no sensor, ele gera uma corrente elétrica alternada, né? Então, o sensor indutivo, ele sempre vai fornecer para o módulo do sistema ABS uma corrente alternada de onda quadrada, normalmente, porque a roda dentada ela tem espaços, né, vazios e de forma quadrada, não é arredondado. As medições, né? Como se faz a medição no sensor indutivo? Primeiramente, se mede a resistência elétrica, né? É um teste bem comum, porque é muito comum nesses sensores ter uma ruptura do cabo, né? O cabo dele ele tem um envolto, uma proteção, né? Ele é um cabinho com dois fios, mas ele sempre tem uma malha de proteção, até para não gerar interferência, né? E qualquer coisa, como ele fica ali na roda, sujeito a enroscar alguma coisa, bater uma pedra, ou até no próprio acidente, danificar ele, o que acontece? Você faz o teste de resistência. A resistência dele normalmente fica entre 900 e 1.600 ohms, alguns até a partir de 500, né? Então isso varia de sistema para sistema, mas do modo geral ele fica entre 500 a 1.600 ohms. Sempre que eu tiver um circuito aberto ou curto-circuito, né? Circuito aberto ou curto-circuito, a peça está danificada ou o chicote, então o sensor ele tem que ser substituído. E a questão também um teste bastante eficaz é você usar o multímetro na escala VAC, corrente alternada, e girar a roda para medir a corrente que está saindo dele. Então ele tem que mandar uma corrente em torno de 0,5 a 0,8 volts VAC, de corrente alternada.
com esses sensores indutivos, a maior parte dos sistemas até 2004, 2005 vieram com esse sensor indutivo. Um exemplo disso é o Vectra, o Audi, a própria linha Fiat, né? Então vieram com esses sensores. O sensor magneto-resistivo, ele é muito parecido com o sensor indutivo, né? Alguns sensores indutivos também têm uma bobina, né? Qual que é a principal diferença? É o indutor dele, que é uma roda magnética, ou seja, é um eletroímã. Esse eletroímã normalmente está instalado no cubo de roda, na parte traseira, ou no rolamento de roda. Então vocês vão ver que ela é como se fosse uma pista, praticamente você não enxerga dente nenhum, né? Ele é praticamente fica numa cor escura, e na realidade ali é uma pista imatizada. Então ele é um eletroímã que faz um campo magnético para o sensor. Alguns desses sensores magneto-resistivos, ele não tem esse enrolamento, ele não tem bobina. Então ele é alimentado com tensão de bateria, né? Então o sensor que não tem, ele é um sensor de diâmetro menor, vocês vão ver que ele é bem pequenininho, tipo um palito mesmo, né? É um palitinho. E esse sensor ele não tem um enrolamento. Então o teste de resistência não vai surtir efeito nesse sensor, de forma alguma. Então, esse sensor ele tem que ser testado alimentado. Então, o que você faz? Ele tem dois fios, um é alimentação de bateria, e girando a roda lentamente, você vai ver uma tensão de saída dele. Então, é sinal que ele está funcionando. Como esses sensores são dos veículos mais novos, e a gente sempre tem a condição de usar um scanner, então é muito mais fácil você monitorar a velocidade das rodas através do scanner. Então você consegue monitorar a velocidade das 4 rodas para saber se todos os sensores estão fazendo a leitura. Então tome cuidado, porque se você for medir um sensor magneto-resistivo na escala ohms, medição de resistência, ele provavelmente vai dar uma resistência muito alta, ou quase praticamente um circuito aberto. Então ele não é conclusivo nessa medição. Outra coisa que os mecânicos têm que se atentar é a substituição do cubo de roda e do rolamento de roda. Por quê? Como eu falei, a pista, né, a indutora do sensor de ABS, no caso do magneto resistivo, que estão vindo em praticamente todos os veículos mais novos aí, que é o sistema 8.0, 8.1, né, a partir do 5.7 já estão vindo com esses sensores. Então é extremamente importante o cuidado com essa pista. O rolamento tem condições de você botar ele invertido no montante, então já não vai ter leitura, você montou ele invertido. Outro detalhe, qualquer batidinha que você der nessa pista pode danificá-la, né? Se danificar a pista já era o rolamento, você vai ter que colocar outro rolamento. No caso de cubo traseiro, a maioria também já vem com a pista, né? Então tomar cuidado na aplicação, ver se é a correta, é o veículo que você está instalando. E outro detalhe, peças de boa qualidade, principalmente no que diz respeito a rolamentos. Por quê? A gente está vendo aí uma série de importações de peças aí, então o rolamento pode funcionar bem, mas vai ficar acesa a luz do ABS. Você vai medir o sensor, vai acusar falha de sensor, mas na realidade você aplicou um rolamento que não estava dentro das especificações, a pista não abrange o que o fabricante do ABS pediu para aquele sistema, e você vai ter problema de leitura, ele vai acusar falha no sensor. Então, vai ficar acesa a luz do ABS, você vai ter problema. Então, assim, rolamento de roda, cubo de roda, para sensor magneto resistivo, tem que ser de boa qualidade. Ah, mas tem que ser original? Não. Tem peças aí, fornecedores de montadora, que você pode colocar aí sem problema. Qual é os veículos que estão vindo com esse sistema? EcoSport, né, da linha Ford, linha Hyundai, linha Citroën, todos, né? E agora os novos, a partir de 2014, quase todos vêm com esse sistema com sensor magneto resistivo. Unidade eletrohidráulica.
Para que serve a unidade eletrohidráulica? Na realidade, nessa unidade a gente tem conjunto de válvulas, né? Estão todos, tanto a válvula de alimentação como as válvulas de descarga, a bomba de recirculação, né? Depois nós vamos ver para que serve. Também nós temos a unidade eletrônica, né? Como a gente falou, dos sistemas mais novos, a unidade hidráulica e a unidade eletrônica são todos no mesmo componente, né? Algumas dessas unidades, ela vem com umas letras em cima, né? Então elas são letras em alemão, quer dizer, a V quer dizer dianteira, a letra H traseira, a letra R direita e a letra L esquerda. Isso é na hora da conexão, da tubulação, você tem que se atentar a essas letras para não ter problema, você está invertendo alguma tubulação e fazer uma conexão errada. Então, o que acontece no caso de uma conexão errada? Então, a hora que a unidade eletrohidráulica quiser liberar, por exemplo, uma roda dianteira direita, se a conexão estiver errada, ela vai liberar uma dianteira esquerda ou uma traseira direita, então vai liberar a roda errada e vai comprometer o funcionamento do sistema. Qual é a manutenção que se faz numa unidade eletrohidráulica? Ela não tem manutenção, né? Mas dá para abrir? Em alguns casos até dá, mas não existe peça sobressalente, né? Não existe nenhum reparo para esse tipo de unidade, então sempre se aconselha a troca completa da unidade eletrohidráulica. Qual é os problemas que ela pode apresentar? No caso de uma contaminação de fluido, né, que é muito comum em sistema de freio, pode haver essa sujeira se depositar nas válvulas da unidade, né? Então, daqui a pouco uma válvula que deveria estar fechada, ela começa a aparecer um vazamento, né, que compromete o funcionamento do sistema. Então, por quê? Por causa do acúmulo de sujeira. E tem jeito de limpar? Depois a gente até vai ensinar alguns macetes ali para se fazer essa limpeza propriamente dita, né? Mas assim, para fazer desmontagem, para limpeza, é inviável, né? Você corre o risco dela não funcionar mais. Então, assim, troca de fluido é extremamente importante num sistema DBS. Unidade de comando. Então ela aparece só nos modelos mais antigos, né, em que a unidade hidráulica e a unidade do ABS são separadas. Então, nos Vectras antigos, nos primeiros, né, até no Versalhes, o Monza antigo, né. Então, na década de 80 é que saíram o sistema 2S ainda, vinha então com a unidade em separado. Normalmente ela ficava embaixo do banco do caroneiro, né, nessa região ali. Então, também não existe reparo, né? Tem algumas pessoas aí que costumam até fazer algum reparo em central de injeção, mas peça sobressalente para unidade de comando para freio ABS ainda não existe no mercado. Lâmpada de anomalias, né? Então, a lâmpada com sigla, aquela luz que acende no painel, com a sigla ABS, ela serve para quê? Para quando se liga a chave, ela acende, fica um tempo e apaga. Serve para fazer o pré-diagnóstico do sistema. Então, sempre que se ligar a chave, ela tem que acender, ficar por um período acesa e apagar. Então, a partir do momento que ela se apaga, o carro funcionou, o sistema de ABS está operante. A partir do momento que ela fica acesa continuamente, temos um problema no sistema ABS. Então, para se ter uma segurança, eu tenho um problema de leitura, um problema de módulo, qualquer problema que eu tiver, ele entra em modo de segurança, ou seja, ele acende a luz de anomalia, de ABS, e desliga totalmente o sistema. Mas o veículo fica sem freio quando a luz do ABS está acesa? Não, o freio fica operando normalmente, só que, porém, o sistema de ABS está desligado, né? Então, para não ter problema nenhum de não atuar, então ele já informa o motorista que o sistema de ABS está desligado e tem que se fazer uma manutenção. A lâmpada de anomalia também é usada para se obter código de piscada. Os sistemas mais antigos, ainda que o sistema não era digital, era analógico,
conseguia obter código de piscada. Então fazia um jump em algum plug de diagnóstico e lia o código de piscadas, né? Então também você pode fazer através da lâmpada de anomalias. Interruptor do pedal de freio. Também ele é usado no sistema ABS para monitorar a opção de se pisar no freio. Então toda vida que o freio está atuando, né, ele informa o módulo para fazer as correções do sistema de ABS. Então aqui nós temos uma instalação típica do sistema, né? Vocês estão vendo um circuito ali, rodas dianteiras, rodas traseiras, a lâmpada de anomalia, a central eletrônica, a central hidráulica, o servo-freio e o pedal. Lá no pedal tem o sensor de posição do pedal e o cilindro mestre. Então vocês podem ver que a tubulação hidráulica que sai do cilindro mestre, ela passa por dentro da unidade hidráulica do ABS. Então sempre que o ABS ele atuar, ele vai fazer alguma modificação nesse circuito hidráulico. Vamos falar agora um pouco então das fases de operação do sistema ABS, né? Então o que seriam essas fases? Uma coisa que eu gostaria de dizer é que essas fases elas são muito rápidas, então elas ocorrem em fração de segundo. Então a gente só vai dar um exemplo de como ela funciona até para a gente entender o funcionamento do ABS. Então primeiro nós temos a fase de pressurização, né, que nada mais é do que o motorista atuando em cima do pedal de freio, né? Então ele gera uma pressão hidráulica. Vocês podem ver que a gente tem, estão representadas ali no meu esquema hidráulico, duas válvulas, né? Uma válvula de entrada e uma válvula de saída. Lá onde está a bomba hidráulica, tem a válvula de aspiração e a válvula de escape. Também temos um acumulador de baixa pressão, né? Isso ele está incorporado no módulo eletrohidráulico. Então, esse acumulador. Então, eu atuei no freio, a válvula de saída ela está fechada e a válvula de entrada está aberta. Vocês estão vendo no gráfico ali em cima, que quando eu atuo no freio, o que acontece? Eu diminuo a velocidade, né, e aumenta a pressão. Então, quanto mais eu atuar em cima do freio, mais vai diminuir a velocidade da roda, né, e mais vai aumentar a pressão hidráulica. Então, a segunda fase é de manutenção de pressão. Então, eu atingi o ponto crítico de travamento da roda, ou seja, a roda está próxima a parar, né, a travar, ter um travamento. O que acontece? Eu tenho um isolamento da pressão hidráulica da roda, que vai, é claro que isso é monitorado roda por roda, né? Mas eu tenho um fechamento da válvula de entrada, ou seja, ela não recebe mais pressão do pedal, porém a válvula de saída ainda está fechada. Então eu vou manter a pressão, a última pressão que chegou até a roda ter um travamento. Então ela não travou ainda, mas ela está próxima ao travamento, diminuiu consideravelmente a velocidade dela, então fechou a válvula de entrada e a válvula de saída. Então essa é a fase de manutenção de pressão. A terceira fase seria a fase de diminuição de pressão, ou seja, o ABS vai ter que atuar. Como é que ele faz isso? Ele libera então a válvula de saída, então ele libera a pressão de frenagem, automaticamente a roda vai destravar de imediato, né? Só que ele gerou o quê? Como se fosse uma entrada de ar no sistema, né? Então essa pressão resultante ela vai para o acumulador e nesse mesmo tempo a bomba hidráulica vai entrar em funcionamento, que é para quê? Para manter a pressão do circuito de freio. Por quê? Se eu tivesse uma liberação da válvula de saída, o que iria acontecer? O pedal iria baixar. Automaticamente a bomba entra em funcionamento e devolve a pressão para o cilindro mestre. Então o que acontece lá no pedal? Ele sobe. Por isso que a gente sempre tem aquela sensação de trepidação de pedal. Então é essas válvulas atuando de uma forma muito rápida, isso é em milissegundos, né? Todas essas três fases que eu apresentei aí, isso acontece numa fração de segundo. Então
ele aparece aquela trepidação lá no pedal, né? Nos sistemas mais antigos, sistema analógico, essa velocidade é um pouquinho maior, por isso que você nota mais a trepidação do pedal, então ele trepida mais. A gente chama de feeling do pedal, né? Então o feeling do pedal é mais considerável. Nos sistemas mais novos, a gente vai ver mais na frente, esse feeling é quase imperceptível, né? Então essa vibração foi diminuída bastante porque aumentou muito a velocidade dessas fases que eu apresentei para vocês. Vamos falar agora então um pouco sobre a sangria. A maioria das pessoas já sabe, né? Mas nunca é demais a gente estar repetindo, principalmente quem está começando na oficina, né? Ainda não tem esse conhecimento. Então, como está aí na apresentação, a sangria do sistema ABS ela é o inverso do sistema comum. Vocês podem ver ali na nossa foto, nós temos ali o cilindro mestre e o motor do veículo, né? Então, vocês podem ver que a sangria ela começa pela roda dianteira direita, dianteira esquerda, a próxima roda a ser sangrada, dianteira direita, a terceira roda, traseira esquerda e a quarta roda, traseira direita. Então, num veículo sem freio ABS é justamente ao contrário, começa pela traseira direita, depois traseira esquerda, dianteira direita e dianteira esquerda. Então, sempre que você for sangrar um sistema ABS, começa pela roda dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda e traseira direita. Então, ela é o inverso do sistema comum. Por que tem que ser assim? Isso é recomendação do fabricante do sistema de freio, né? Então, isso vem em todos os manuais de sistema de ABS. Então, sempre que for fazer essa sangria, se opera dessa forma. Vamos falar então agora um pouco dos sistemas, né? Então, vamos falar do primeiro sistema da Bosch. Ele não é o primeiro sistema no Brasil, mas é o que veio mais numa larga escala, né? Então ele veio no tipo 2.0, no Tempra, no Santana, no Ômega, então em vários veículos. Até o próprio Vectra A, que a gente chama, que é o primeiro Vectra, né? Então ele é um sistema totalmente analógico, né? Ele tem a unidade de controle e a unidade hidráulica separadas, e usa 4 válvulas solenoides, ou seja, ele controla 4 rodas individualmente. O sistema 2E, que já é a evolução do sistema 2S, então ele trabalha com 3 solenoides e um pistão flutuante. Então nesse sistema a gente já tem o código de piscadas, né? Embora ele seja analógico ainda, mas já tem o código de piscadas e a unidade hidráulica e a unidade eletrônica, todos no mesmo componente. Sistema 5.0, 5.3, 5.7. Então esse sistema já trabalha com 8 solenoides. Ele já tem a possibilidade de incorporar o sistema de controle de tração, né, SR, SP, BAS. Alguns sistemas ainda têm código de piscada, mas nesse sistema que ele é por ser totalmente eletrônico e trabalhar em rede, né, tem a opção de trabalhar na rede CAN, você tem total acesso via scanner. Então, você consegue acionar válvulas, consegue monitorar sensores, acesso a código de falha, apagar código de falhas. Então, o diagnóstico eletrônico dele ficou muito mais fácil, né? Então, é um sistema que evoluiu bastante. Então ele equipa o Classe A, o Gol, o Paraty e a maioria dos veículos acima de 2001. Então é uma evolução já que a Bosch fez do sistema 2E. Então agora já temos o sistema 8.0 e 8.1, já é mais uma evolução. Ele também trabalha com 8 válvulas solenoides, a maioria deles, né? O peso dele se diminuiu bastante o tamanho, né? Hoje está girando em torno de 1,5 kg um sistema. O feeling do pedal, aquela vibração do pedal, ela é quase imperceptível, né? Diagnóstico então do scanner, ele melhorou 100%, tanto
Existem veículos hoje que para substituir as pastilhas, né, você tem que entrar com o scanner, então ele também você consegue fazer isso através do sistema ABS, liberar a válvula, fazer limpeza de válvula, então você tem como fazer através do sistema ABS, com o sistema do scanner, né? É óbvio que você tem que ter o software para fazer essa manutenção. Então, controle de estabilidade, tração e força de frenagem, então funciona muito bem com esse sistema 8.0. Né? E um exemplo dos carros que estão vindo equipados com os carros da Renault, Megane, Fluence, o Punto da Fiat, o Linea, né? Então são exemplos de veículos que estão vindo com esse sistema. Vamos falar agora sobre a manutenção nos veículos com sistema ABS. Apesar de ser uma coisa bastante simples, a troca de pastilha de freio, numa troca num veículo com sistema ABS, pode ter uma complicação. Né? O que seria essa complicação? Como a gente já falou, que um dos agravantes para o sistema, para a unidade eletro-hidráulica do ABS, é a própria sujeira do fluido de freio. Então, sempre que eu vou trocar a pastilha de freio num carro com ABS, eu recomendo até em todos os carros, né? Esse é o modo correto de fazer uma troca de pastilha, mas principalmente no sistema ABS, é você estar bloqueando o retorno de fluido para a unidade hidráulica. Né? Como é que eu faço isso? Vou no flexível de freio, coloco aquele estrangulador, aquela ferramenta que todos vocês conhecem, né? Você bloqueia a passagem de fluido, abre o sangrador, né? E retorna o pistão da pinça, né? O óleo sujo vai ser removido, ou seja, ele vai sair, né? Você vai conseguir aparar ele numa vasilha ou até num tubo, né? Então aquele fluido ele vai evitar dele retornar à unidade eletro-hidráulica. Então, após feito isso, a troca é igual, não muda nada, né? Só tomar o cuidado para que esse fluido sujo não retorne para a unidade eletro-hidráulica. Reset no sistema ABS. É óbvio que isso varia de sistema para sistema, né? Por que às vezes eu tenho que fazer um reset? Por exemplo, eu funcionar o carro no elevador, é bastante comum a gente fazer isso, né? Então vai girar as rodas que estão conectadas ao câmbio, a roda de tração, as outras vão ficar paradas, ele vai acender a luz do ABS, ele vai monitorar a rotação em duas rodas estão paradas, vai achar que tem um problema, né? Nos veículos mais antigos, eu tenho a possibilidade de desligar a bateria, né? Então eu desligo a bateria, ou então retiro o fusível da unidade eletrônica e consigo fazer esse reset. Nos sistemas mais novos, alguns até apagam sozinho. A partir do momento que eu saio com o veículo, ele monitorou a velocidade, o sistema, ele grava uma falha passada e apaga as luzes. Mas alguns sistemas não, você tem que entrar com o scanner para poder estar apagando a luz do ABS. Então, se é um veículo que você tem certeza que não tem o software para estar mexendo nele, no sistema da ABS, e for levantar no elevador, tome cuidado para não ligar ele, para ficar girando as rodas, para não ter esse problema de acender a luz e você ter que entregar o veículo com a luz do ABS acesa. No caso de um problema de ar na unidade hidráulica, né, você não consegue, vai fazer a manutenção no freio e não consegue tirar o ar, ou seja, o pedal fica baixo, né? Então, como é que eu faço para tirar o ar? Uma das maneiras nos veículos mais novos é você usar o scanner para abrir a válvula de alívio de pressão, que normalmente ela fica fechada, né? Então, como é que você faz isso? Anda com o veículo a 20 km por hora, pisando no pedal de freio e puxando com cuidado o freio de mão, simulando um travamento. O que você faz com isso? Estimula a abertura da válvula. Aí vai sair o ar da unidade hidráulica. Voltando em seguida na oficina, faz novamente a sangria, o pedal vai ficar alto. Beleza? E quando o pedal está abaixando, por vazamento interno na unidade hidráulica, né? Ou seja, tem uma válvula de saída, né, de pressão, tem sujeira embaixo dela, ela não está vedando, o pedal vai abaixando. Se você pisar com força, você vai ver que o pedal vai embaixo. Uma maneira
de você fazer isso é usando o scanner, fazendo as válvulas trabalhar, né, para tentar remover aquela sujeira. Ah, mas como é que eu sei que a sujeira está embaixo daquela válvula? E qual é a válvula? Né? Uma das maneiras é você isolar a conexão hidráulica da unidade hidráulica, né? Porque assim, ó, às vezes você tem que fazer um diagnóstico para saber se o problema está na unidade eletro-hidráulica ou está nas rodas ou algum cilindro que tem algum vazamento. Então você observou nas rodas, não tem nada, tem como você isolar, né? Depois da conexão, depois do cilindro mestre, na entrada da unidade hidráulica, você fechar, pôr um arrebite, fechar e fazer novamente uma sangria. Se o freio levantar, o problema está na unidade eletro-hidráulica. Tentei fazer a limpeza via scanner, né? Forcei o funcionamento das válvulas, não limpou. Né? O que tem que ser feito? Trocar a unidade eletro-hidráulica, aí não tem jeito. Né? Então tem um vazamento dentro da unidade, não tem como você resolver esse problema. Então agora vamos passar algumas dicas, né, corriqueiras aí que tem que ser observada numa manutenção, até numa manutenção preventiva, principalmente no que diz respeito a falhas elétricas, né? Primeiro, limpeza de sensores e anéis dentados, rodas dentadas, rodas indutivas, né, como no caso do magneto resistivo. Então, sempre que os sensores estejam limpos, né, livres de qualquer contaminação, de barro, até a próprio metal, às vezes um desgaste no rolamento pode contaminar, como os sensores são imantados e as pistas são imantadas, pode ter um acúmulo de resíduo. Alinhamento dos sensores, né, eu sempre conferir, ver se os sensores estão alinhados com suas respectivas rodas indutoras, né, essa distância entre a roda indutora e o sensor tem que estar sempre sempre dentro do padrão especificado, até para que não esteja uma diferença de leitura nesses sensores. A lâmpada de freio queimada, né, em alguns sistemas ela pode influenciar no ABS, né, porque ela faz parte do circuito do interruptor do pedal, né, a lâmpada ela faz parte desse circuito, então ela pode vir a acender a luz do ABS no caso de uma lâmpada de freio queimada. É óbvio que não é todos os sistemas, né, mas em alguns sistemas então ocorre isso. Então, sempre verificar a lâmpada de freio queimada. O nível do fluido, né, sempre tem que estar no nível especificado entre o máximo e o mínimo. O interruptor da pedaleira, né, o interruptor do freio tem que estar sempre em boas condições. Fusível do ABS, é óbvio, né? É óbvio que quando for ligar a chave e a luz do ABS não acender, provavelmente a central não está sendo alimentada, é a unidade eletro-hidráulica. Então, normalmente pode ser um fusível queimado. Os conectores, né? Quanto à oxidação, todos os conectores elétricos e eletrônicos do sistema então, estão sujeitos a intempéries, então pode ter oxidação, principalmente aos sensores da roda, né? Como eu já falei, aquele cabo ali é suscetível a enroscar alguma coisa, então pode quebrar o conector, né? Pode arrebentar. Então, às vezes uma conexão mal com oxidação pode gerar uma falha de sensor, você vai trocar o sensor, não vai resolver o problema, né? Então sempre observar conectores quanto à oxidação. A resistência, né, dos sensores. Outro detalhe diz respeito a rodas e pneus fora do padrão, né? Então é óbvio que é difícil acontecer, mas daqui a pouco alguém pode botar um pneu no mesmo eixo de um tamanho, no eixo dianteiro de um tamanho, no eixo traseiro do outro, né? Então isso o que acarreta? Uma diferença de rotação lá na leitura do sensor ABS. Então, impreterivelmente ele vai acender a luz do ABS, né? Então não tem problema nenhum nos sensores. Então tem uma diferença de tamanho, tem uma diferença de rotação nas rodas e pode acarretar o acendimento da luz do ABS. Então ele deixa de funcionar justamente por causa disso. A respeito da manutenção, assim, vocês viram que não tem segredo, é um sistema razoavelmente simples, é claro que tem que ter seus cuidados, né?
quem entende de injeção eletrônica, já entende de multímetro, vai se dar muito bem na manutenção do ABS. Claro que a gente tem que ficar atento sempre a algumas modificações, né? Como qualquer sistema, sempre está tendo inovações nesse sistema e agora muito mais, né? Principalmente no Brasil, todos os veículos vão vir com esse sistema. Outra condição também é que as peças de reposição desses veículos, eu acredito que vai ter uma queda considerável. Hoje você sabe que qualquer sensor, qualquer cilindro mestre, ele tem um valor bastante elevado de manutenção, né? Por isso que muita gente procura o mercado de usados para estar substituindo essas peças. Mas a nossa função sempre o que é? É orientar o cliente da melhor forma possível para que deixe seu carro sempre o mais próximo do original, né? Para que o sistema, como é um sistema de segurança, ele tem que estar 100%, ele não pode estar 99%, né? Que ele pode ocasionar um acidente. Então, e é função do técnico levar todas essas informações ao cliente. E é óbvio que também aumentar o faturamento da oficina. Eu acho que esse é o objetivo de nós todos, né? Por isso que a gente está aqui gastando nosso tempo, estando aqui nessa sala para aprender alguma coisa. Então era isso. Gostaria de deixar o meu muito obrigado a vocês estarem aí me escutando por esse período. Agora, como vocês sabem, essa parte é gravada, né? Mas agora nós vamos passar para a parte de perguntas e respostas. Então, um abraço e muito obrigado.